A cada dia temos a impressão que o tempo voa e cada vez mais rápido, e isso se materializa quando pensamos nos nossos filhos. Com o passar do tempo nos perguntamos: será que aproveitei o tempo com meu filho? Passei para ele tudo o que eu queria passar até aqui? Faria algo diferente? O tempo em família é algo muito precioso. E como você está aproveitando o tempo com o seu filho? Hoje em dia é muito comum os pais se sentirem culpados por não terem tempo para estar com os seus filhos. Cris, essa culpa, ela procede mesmo? Sim, inclusive tem uma pesquisa, né, que nós brasileiros, 69% dos brasileiros atribuem a felicidade ao tempo com a família. Então a gente sofre tanto porque valoriza muito. Tem também a questão da expectativa. Eu acho que principalmente as mulheres, né, se cria uma expectativa, nós mesmos, assim, em relação à maternidade ideal. Às vezes por se comparar a outras mães ou até com a própria mãe. E se esquece que os tempos são outros, né? E às vezes esquece de ver que a nossa realidade não se encaixa com aquela mãe que a gente gostaria de ser, né? A estrutura familiar que nós temos não nos permite aquilo que nós gostaríamos de ser naquele momento. Cris, como lidar com essa culpa que os pais tanto têm? Eu acho que nessa questão do tempo é importante a gente ter a consciência de que realmente nós temos menos tempo, né? As coisas estão diferentes, é tudo muito rápido, tem a internet aí. E hoje, principalmente as mulheres, a gente tem muitos papéis, né? Então é a mãe, é a profissional, é a esposa, é a amiga. E como lidar com a culpa, né? Quando a culpa chegar, o que a gente tem que fazer? Tem que se perguntar: olha, eu tô dando o melhor de mim? E aí se responder: sim, eu tô dando o melhor de mim, eu tô fazendo o que eu posso com o que eu tenho nesse momento. E aí mandar a culpa embora. Ah não, eu realmente poderia fazer um pouco a mais. E daí o que a gente tem que fazer? Agir. Porque o melhor remédio para a culpa é a ação. Então a gente tem que agir. Agir de que forma, Cris? Cada pessoa, cada mãe, cada pai sabe o que pode fazer de acordo com aquilo que tem. Então não existe uma receita pronta, né? O certo é fazer isso, isso e isso. A gente tem que analisar como funciona cada família, o tempo que cada mãe, que cada pai tem e o que eles podem fazer com aquilo. Como aproveitar melhor aquilo que eles têm, né? É aquilo que a gente estava conversando. Será que eu preciso ter mais tempo? Eu consigo ter mais tempo? Ou será que eu preciso aproveitar melhor o tempo que eu tenho, né? Muitos pais, o tempo que eles têm é o tempo que eles levam para pegar o filho no colégio, o trajeto até em casa. Porque depois chega em casa, daí vem a função do banho, da alimentação da criança. Esse tempo do colégio até em casa é um tempo que ele pode aproveitar. Sim, esse é um tempo precioso, é uma oportunidade que ele tem de gerar a tal conexão que a gente tanto fala, né? De perguntar como é que foi a escola, de mostrar real interesse de como foi aquele período para o filho, né? De falar como vai ser o dia dele, de trocar experiências. É realmente importante. Um tempo precioso. Sim. Né? Às vezes o trajeto não é tão curto, dá pra gente conversar e muito, né? Trocar uma ideia com o filho nesse período. Como é que as mães podem organizar e administrar melhor esse tempo? Então, existem algumas dicas, né? Por exemplo, montar uma rotina estruturada para casa, se programar na noite anterior. É interessante que a gente anote. Por que anotar? Porque daí a gente desocupa a nossa mente e vendo o que a gente precisa fazer, a gente consegue gerenciar melhor as tarefas. E daí separar as tarefas do que é urgente, importante e interessante. Né? O que é urgente? É aquilo que eu não posso deixar de fazer. Né? O que é importante? É aquilo que é importante, que eu preciso fazer, mas que se por acaso eu não puder fazer, não vai ter tanto impacto, né, na minha vida, naquele período, no momento que eu tô vivendo. E interessante, seria bom se eu fizesse, mas se eu não fizer, não vai ter muito impacto, quase nada de impacto. E como a gente está falando da questão do tempo, Nelly, o que é legal, colocar nessa programação tempo com o filho.
né? Porque às vezes a gente entra no automático, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, e o tempo com o filho, que é tão importante, vai ficando em segundo plano. E uma coisa também que é interessante, a gente começar a procurar quais os sabotadores do nosso tempo, o que leva o nosso tempo, digamos assim, embora, né? Por exemplo, hoje, as redes sociais, o WhatsApp, que a gente fala assim, vou entrar uns 15 minutinhos, e quando a gente vê, tá ali 1 hora e meia. Então, colocar horários para entrar, de repente, e até, se possível, para sair, né? Colocar um despertador, olha, 15 minutos e deu. E no WhatsApp, por exemplo, mas eu não vou separar horários, porque pode ser meu marido, pode ser meu filho. Então, de repente, colocar toques diferenciados, isso tudo ajuda. Se a gente for ver ao longo do dia o tempo que a gente perde nessas questões, né? E atender só o que é realmente importante, né? E ter mais tempo para o filho. Muitas mães acabam abandonando uma profissão, uma carreira, porque sentem a necessidade de estar mais tempo com os filhos, Cris. Mas muitas entram em depressão depois. Como retomar essa carreira, como administrar isso de uma forma que seja bacana tanto para a mãe como para o filho? A gente tem que pensar que tudo é válido desde que a mãe esteja bem, né? O filho, ele é a esponja, ele vai sentir o que a mãe está sentindo. Então é válido abandonar a carreira? Desde que a mãe esteja se sentindo bem. É válido voltar à vida profissional? Também é. A mãe tem que estar segura da decisão que ela tomou. E aí, avaliar junto à rotina, junto à família, da família dela, como ela pode gerenciar essa questão, né? Por exemplo, aquilo que a gente comentou. Eu tenho pouco tempo, tá? Mas eu uso o tempo de maneira com qualidade, né? Porque às vezes o pouquinho tempo que eu dou atenção plena para o meu filho vale muito mais do que um dia inteiro mexendo no celular ou sem eu olhar no olho dele, sem eu dar atenção plena e verdadeira para ele, né? Hoje a gente fala muito da conexão, né? Porque o que é importante, a gente estar conectado com o nosso filho, a gente saber o que ele sente, o que ele precisa. E qual é a ferramenta mais importante hoje para a gente gerar essa conexão? Ela é simples e ela é, por incrível que pareça, é difícil a gente conseguir às vezes, né? Que é a atenção plena, que é a gente parar e dar atenção àquele ser, àquele momento, sem pensar no trabalho, sem pensar no celular que está apitando aquela mensagem e aproveitar de forma inteira aquele momento. Eu queria que você deixasse uma dica para os pais, então, para eles administrarem melhor esse tempo para com os filhos. Cada vez que a culpa bater na porta, se perguntar, né? Será que eu preciso de mais tempo ou eu preciso aproveitar melhor o tempo que eu tenho? Porque quando a gente pensa no tempo, a gente tem duas opções: reclamar a falta dele ou aproveitar de melhor forma o tempo que a gente tem. E que a gente possa priorizar aquilo que nós falamos que é prioridade para a gente, que são os nossos filhos.